galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre um livro que eu finalizei na minha maratona de leitura, que foi um livro, assim, gente, que me deixou completamente encantada, imersa na história. Eu não esperava que eu iria gostar tanto dele, porque ele é um drama com um pezinho no suspense, mas tô trazendo essa resenha pra gente conversar um pouco, pra vocês conhecerem esse título que eu gostei tanto, que é Antes que Você Saiba Meu Nome. Bom, galera, aqui a gente vai ter, como eu falei pra vocês, um drama com uma pitada de suspense. Ele sai completamente da bolha do que eu tô acostumada a ler. E foi uma surpresa muito boa, justamente por isso, eu acho, por furar a bolha, por sair da minha zona de conforto. Aqui a gente vai conhecer a história de duas mulheres completamente diferentes, que estão em momentos completamente diferentes das suas vidas. A primeira é a Alice Lee. Ela é uma garota de 18 anos que vai para Nova York. Ela sai do Wisconsin para ir para Nova York para tentar iniciar a sua vida lá. Ela passou por momentos muito delicados, momentos muito difíceis, de perdas, e após uma última decepção muito grande, ela resolve então tentar a vida em Nova York na cara e na coragem. Do outro lado, nós temos a Ruby, que é uma mulher de 36 anos, que vivia na Austrália, tinha uma vida muito estável, muito confortável, mas por conta de algumas decepções também, ela resolve ir embora para Nova York, se culpando de muitas situações. A Ruby é uma mulher que no início do livro eu tive um pouquinho de dificuldade de conseguir sentir uma carisma por ela. Eu me identifiquei muito mais com Alice, não em questão de identificação, mas questão de gostar mesmo da história da Alice. A Ruby, ela tem alguns momentos de pena de si mesma e sofrência e etc. E quando tu começa a comparar, tu vê que a vida da Alice tem muito mais problemas e ela tá com a cabeça muito mais erguida. Então, só pra ressaltar que a Ruby foi uma personagem que no início eu tive um pouquinho de dificuldade, mas no decorrer da história eu acabei gostando dela. Bom, essas duas mulheres, elas chegam em Nova York ao mesmo tempo. Elas não se encontram em momento nenhum, mas elas chegam em Nova York e começam a construir as suas vidas, até que em um determinado dia, então, elas vão se encontrar, mas não vai ser do jeito que a gente gostaria. A Alice, ela é encontrada assassinada pela Ruby na beira do rio Hudson, de uma forma muito brutal. Ela foi violentada, uma forma muito agressiva, o corpo dela tá de uma maneira horrível. E a Ruby, então, ela aciona a polícia, os detetives, para começar uma investigação. Lá nos Estados Unidos, tem uma situação que quando um corpo ele é encontrado e ele não tem identificação, ninguém reconhece o corpo, se é uma mulher, ele é chamado de Jane Doe, se é uma criança, é Baby Doe, e se é um homem, é John Doe. Então, Alice, ninguém sabe quem que ela é, ninguém sabe o porquê que ela estava lá, e ela é chamada, então, de Jane Doe, e vai para todos os noticiários, todos os jornais, a polícia, inclusive a Ruby chama ela de Jane Doe. Só que em todo o decorrer dessa história, o livro está sendo narrado pela Alice, porque a Alice, ela é uma voz do além, ela é um fantasma, um espírito, chame como quiser, ela é algo que não conseguiu seguir em frente por conta de tudo isso, por ninguém saber quem ela é, por não conseguir dar um fim digno na história dela e a pessoa, o responsável que fez o que fez com ela, seja culpado, seja colocado atrás das grades. Então a Alice, ela fica seguindo a Ruby, ela fica ali como uma companheira, sussurrando coisas no ouvido da Ruby para ver se a Ruby consegue encontrar uma solução para o crime que aconteceu com a Alice. Esse é um livro que tem um tom narrativo muito interessante, porque tu se vê completamente encantada e apegada na Alice na maneira que ela vem contando as coisas. Inclusive, ela conta sobre o passado dela e também ela narra sobre o presente, os acontecimentos que estão envolvendo a Ruby. Esse livro aqui, ele fala muito sobre a fragilidade da vida, principalmente da vida da mulher, dos sonhos e de tudo que a gente constrói em questão de segundos pode ser tirado de nós por conta de uma vontade de outra pessoa. Ele vai falar muito sobre feminicídio, sobre o medo das mulheres de sair na rua, de estar dentro de casa, sobre como é difícil ser mulher em todos os momentos. Ele também fala muito sobre o luto, então para quem está vivendo um momento de luto, ele pode ser um livro um pouquinho delicado. Trata também sobre a questão de como a sociedade tem tendência a sempre culpar a vítima. Por exemplo, aqui no caso da Alice, alguém resolveu fazer o que fez com ela simplesmente porque quis.
não porque ela estava em um lugar errado, não porque ela estava usando uma roupa curta, não porque ela estava se oferecendo. Aconteceu aquilo porque um homem resolveu que ele poderia fazer aquilo, ele queria fazer aquilo, e ele foi lá e destruiu a vida de uma garota de 18 anos que estava recém-iniciando e tinha muitos sonhos para conquistar ainda. Então ele é um daqueles livros que eu acho super necessário, mas ao mesmo tempo ele é super delicado. Eu particularmente estou passando por um momento de luto, então teve algumas passagens do livro que eu até questionei se eu deveria continuar a leitura. Parei para pensar e resolvi continuar, mas foi bem difícil porque ele fala muito sobre essa questão da morte, das pessoas que ficam, do sofrimento, das situações que a gente pode não viver por conta da morte, de como que aconteceu, e nesse caso aqui por conta de um feminicídio. Ele é um livro, gente, muito interessante. Eu não costumo trazer muito livro de drama, mas eu gosto muito. E aqui, como eu falei pra vocês, a gente tem um drama com um pezinho no suspense. Então a gente tem toda a questão de quem foi que fez o que fez com Alice. No final a gente vai descobrir a identidade dela, essa pessoa vai ser culpada. Aqui também tem personagens secundários muito incríveis que tu acaba se apegando, tipo o velhinho Noah, o Franklin, que é o cachorrinho que a Alice, né, tava tendo ali um convívio. Então são personagens secundários que tu se apega muito e tu fica muito triste pensando que Alice tinha uma vida inteira pela frente com essas pessoas incríveis que ela conheceu em Nova York e ela não vai poder aproveitar porque durante toda a narrativa, conforme tu vai gostando dela, tu para e lembra que ela foi assassinada e é muito triste. Tu se vê torcendo para que aquilo não aconteça mesmo sabendo que já aconteceu. É isso, gente. Eu super recomendo essa leitura para vocês. Trouxe uma breve resenha. Eu acho que todo livro, quanto menos a gente souber, mais gostosa vai ser a experiência da leitura. Então, nas minhas resenhas, eu estou tentando sempre fazer elas um pouquinho mais curta, um pouquinho mais enxuta, falando o que eu acho que é importante, alguns pontos que eu gostei. E com certeza vale muito a experiência da leitura para quem gosta aí de um suspense, mas principalmente de um drama que trabalha sobre vários assuntos muito importantes. Não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa um comentário aqui embaixo caso tu já conhecia esse livro ou tu tenha interesse em conhecer, tá super valendo a pena. Vou deixar também aqui no box de descrição o link com o livro para te estar comprando com o meu link, isso ajuda muito o canal e tu não gasta nada mais por isso. É isso, galera, obrigado por assistir esse vídeo até agora e até o próximo. Tchau!